Queridos irmãos do Grupo Espírita Fraternidade, que Jesus nos abençoe e nos envolva com seu manto sagrado de amor e paz. Hoje nos reunimos para falar do livro Cartas e Crônicas, do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, especificamente do capítulo de número 10, que se intitula Amor e Auxílio. Então esse capítulo, ele conta uma historinha que vai falar sobre o amor e o auxílio. Mas antes da gente entrar no capítulo em si e na nossa mensagem da noite em si, vamos fazer uma breve oração. Pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e nos envolva em bênçãos e que essas bênçãos possam se espalhar pelo nosso lar, nos trazendo energias boas e positivas, muita luz, muita paz. Graças a Deus. Então, capítulo de número 10 do livro Cartas e Crônicas se intitula Amor e Auxílio. Mas antes de começarmos a história, vamos retirar e falar um pouquinho do Evangelho, capítulo 11, do item A Lei de Amor. Só para nos lembrar que a lei de amor, nosso irmão vem nos falar do progresso. Veja que interessante, nesse item da lei de amor, ele nos descreve que o homem, no seu princípio, ele tem instintos, desenvolve os seus instintos chegando nas sensações, depois das sensações ele chega no sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Portanto, é o ápice da evolução do ser humano, o caminho pelo qual todos nós vamos passar e vamos chegar lá. Então, o desenvolvimento do amor de cada um de nós está ligado ao nosso progresso, à nossa vontade de crescer e intimamente ligado também à nossa vontade de ser feliz. Porque a evolução, o progresso, o amor é sinônimo de felicidade, felicidade real. Felicidade que não é passageira, perene. Então, em busca dessa felicidade, vamos atrás da conquista desse sentimento importantíssimo. Entramos então agora na história que é contada pelo nosso querido irmão X. Jonaquim, que é um mentor espiritual que está contando essa história, começa a falar dessa história com a voz aquecida de bondade e sabedoria. Essa história conta sobre um personagem chamado Mardônio Técio. E esse personagem viveu na época ainda antiga de Roma e era um romano muito rico, que se converteu ao cristianismo. Teve contato com o cristianismo, assimilando o Evangelho de Jesus e se converteu. A mulher, a esposa, o largou, seguiu para outra cidade, demandando Cartago. E ele decidiu então dividir os bens com o seu único filho, chamado Marcos Lício. Entregou os bens de direito ao seu filho e seguiu na sua luta de renovação interior na marcha do cristianismo. E conta a sua história de empenho incessante do nosso irmão Mardônio Técio, no sentido de ajudar nas lides do cristianismo, aonde ele encontrava situação de sofrimento, desespero, órfãos, velhos, asilos, ele ia na busca de ajudar aqueles irmãos. E por toda a sua vida foi assim, seguindo o cristianismo com fidelidade, com amor e com perseverança. Desencarnou.
Agora, voltamos para a jornada de seu filho Marcos Lício. Foi totalmente o oposto disso. Marcos Lício decidiu usufruir da sua fortuna, simplesmente gozando dos prazeres materiais ao extremo, de todos os benefícios e gozos materiais que a fortuna poderia lhe conceder. E, infelizmente, ele desencarna em situação de sofrimento extremo, nas zonas umbralinas de trevas, sofrendo, desesperado com aquela situação em que ele se encontrava. Mardônio, então, seu pai, pede aos bons espíritos nas esferas superiores, onde ele se encontrava, para que pudesse trazer o seu filho, dando-lhe lenitivo para a sua dor. Os espíritos evoluídos sabiam da situação. Permitiram que Mardônio, com todo o seu mérito, das suas conquistas, da sua luta, do seu fervor no cristianismo, fosse ao encontro de seu filho e buscasse-o das zonas umbralinas trevosas para as esferas superiores. Seguiu então Mardônio Técio atrás de seu filho. Encontrando nas zonas umbralinas, este o não reconheceu. Ele envolve-o em fluidos positivos. Marco Lício, então, adormece, e então seu pai o carrega nos ombros e leva para as esferas superiores. Chegando lá, ele se encontra acamado, em recuperação, mas quando desperta, sente-se em um ambiente que o incomodava extremamente. Apesar da calmaria e da luz intensa em que se encontrava, ele estava numa situação interior de trevas e desesperos. Então, agride aqueles enfermeiros, médicos que estão ali, bons espíritos que estão socorrendo, com impropérios, com palavras rudes, e se colocando numa situação de extremo transtorno. Diante do acontecido, os bons espíritos então o adormecem. E ele então retorna para as zonas trevosas, zonas inferiores. Esse nosso irmão não tinha condições de ir para essas esferas evoluídas. O que acontece então é que Mardônio Técio, com seu amor imenso, vai em busca do seu filho, pede a permissão dos bons espíritos para que ele pudesse descer a essas zonas umbralinas e acompanhar o desenvolvimento do seu filho para que ele pudesse se recuperar. E então ele faz esse exercício de amor diariamente durante 92 anos. Até que esse nosso irmão tivesse condições de sair daquela situação. Os discípulos que estão ali ouvindo aquela história começam então a questionar o bom mentor que estava ali explicando, narrando a história. Mas será que esse trabalho de amor que foi exercido por esse pai teve frutos demorando 92 anos? É muito tempo. Ao que o instrutor responde: foram 92 anos de amor e auxílio, mas poderiam ser 92 séculos. Encerra-se assim a história contada pelo mentor Jonaquim. Veja que interessante, meus irmãos, nós podemos extrair dessa história. Primeiro, a situação em que o nosso irmão se encontrava, porque nós percebemos que nós, diante da nossa vibração interior, permanecemos em um ambiente que é compatível com essa vibração.
Não podemos nos transportar para esferas que não são compatíveis com a nossa vibração interior. É preciso se modificar, conquistar esse céu dentro de nós mesmos, para que ele saia e nós possamos viver esse céu interior naquelas esferas elevadas. E o amor que movia esse pai em busca de auxiliar o seu filho, perseverante durante tantos e tantos anos, diariamente, buscando auxiliar. Aqui é somente uma história, mas nós podemos nos lembrar das várias e várias sessões mediúnicas às quais nós participamos, de histórias muito semelhantes, de muitos e muitas mãezinhas e paizinhos que vão ao auxílio de irmãos em situação de extrema penúria e sofrimento íntimo, ligados ainda a sentimentos de mágoa e de rancor, e que vivem esse sentimento durante séculos. Mas essas mãezinhas e esses paizinhos não desistem. Movidos pelo amor, eles vão e pedem para que esses irmãos sejam socorridos. E em muitos casos, esses irmãos recebem a permissão dos instrutores, mentores daquelas sessões mediúnicas, para que eles possam se manifestar. Porque muitas vezes a situação em que eles se encontram, semelhantes ao estado de ódio, de selvageria, semelhante a animais, mas com a permissão e o amor que esses queridos companheiros devotam pelos seus afetos, essa energia vai tocando esses nossos irmãos, que vão sentindo aquele sentimento de amor e de paz. Isso os ajuda a conseguir pelo menos discernir e enxergar uma luz para sair do poço escuro em que se encontram. Porque o ódio, o sofrimento, o rancor é uma cela, é um poço fechado e escuro, aonde os irmãos que infelizmente carregam esse sentimento em seus corações se encontram. Por isso o amor e o auxílio é muito importante, para ilustrar essa mensagem, eu gostaria de cantar uma música muito bonita que se intitula Só o Amor. Essa música é composta por uma colega nossa. Só o Amor. Sempre que for buscar a paz dentro de você, não se esconda em sua dor, não feche os olhos para o amor. A melhor luz é o seu coração, clareando os caminhos do amanhã, conquistando a virtude de quem quer aprender a amar sem pensar em receber. Só o amor é capaz de entender a voz que persiste em cantar a beleza da vida. Só o amor pode estar nesse coração que quer continuar com a força que nos leva a lutar. Só o amor.
Vejo o sol surgindo, se abrindo em nossa direção. Ouço em silêncio a música me fala que só o amor pode curar as feridas da alma e até mesmo respirar o vento leve e suave, o aroma que nos faz sonhar. Só o amor. É uma letra de música muito rica e a arte espírita, através da música, tem essa capacidade de combinar, né, o esclarecimento doutrinário através de letras ricas com melodias elevadas que pode nos fazer alcançar, né, esses patamares de vibração elevada que até facilitam o nosso entendimento. Eu gostaria então de falar um pouquinho da lei de progresso também, porque faz parte do nosso desenvolvimento em busca desse sentimento de amor. E especificamente na pergunta de número 779, extraída da parte terceira, né, que são as leis morais, do Livro dos Espíritos, lei do progresso. E nessa pergunta, Kardec pergunta assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os Espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Veja como tem relação com o amor e o auxílio. O nosso progresso, ele não é uniforme. Alguns irmãos se adiantam na senda, procuram um caminho reto de elevação, né, em busca dos tesouros trazidos pelo Evangelho de Jesus. Né? Então esse despertar é firme e a criatura segue perseverante em linha reta no seu desenvolvimento. Outras não, né? Demoram-se no seu desenvolvimento, né? Se perdem no orgulho, no egoísmo, né? Nas paixões inferiores, na busca pelo prazer, né? Que são, na verdade, problemas ligados ao próprio egoísmo da criatura humana, de obter prazer tratando os outros com total falta de respeito, acreditando que os outros nasceram para servir. Então, esses nossos irmãos, assim como nós, né, não nos excluímos, né, com os nossos defeitos, né, demoramos mais do que outros que seguiram o caminho reto de evolução. E para isso, esses outros nossos irmãos que já caminharam um pouquinho mais na senda, buscam nos ajudar. E o contato com esses nossos irmãos que já cresceram nos move pelo exemplo que eles dão de amor, de paz, de energias boas, positivas. Isso vai contagiando, né, os irmãos que têm o prazer de conviver ao lado, desses irmãos que já evoluíram. Olha que maravilha poder, né, seguir de perto ali os exemplos de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, de Valdo Pereira Franco, tantos irmãos aí, exemplos
né, que arrastam multidões, né, pelo seu valor íntimo, né, pelas suas conquistas, né, e isso move, né, pelo contato. Ele vai ajudando a marcha do progresso desses outros irmãos. Então, o amor que esses nossos irmãos desenvolveram pela humanidade já não é um amor que se circunscreve somente àquela família carnal, mas é um amor que extrapola, né, a linhagem de sangue, né? São irmãos que serviram, né, a toda a humanidade, e servem, e não são poucos, são muitos. E pelos seus exemplos, né, nos sentimos convidados a crescer também, né? Essa marcha do progresso. Pergunta de 780 diz assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, ou seja, o moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Muitos irmãos, então, né, como nós, crescemos na inteligência, mas a moral fica para trás, né? E muitas vezes o crescimento da inteligência proporciona esse crescimento moral. E é justamente o item A que ele pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E a resposta: fazendo compreensível o bem e o mal. O homem então pode escolher. Desenvolve o livre-arbítrio que acompanha a inteligência e aumenta sua responsabilidade. É o descortinar, não é? É claro que a escolha, o livre-arbítrio é nosso, mas sempre tem a responsabilidade dos nossos atos, para que nós possamos seguir para frente, né? Muitas vezes a gente acredita que vamos ser punidos, né, pela nossa sementeira infeliz, mas não é uma questão de punição, a lei de ação e reação que nos traz Deus. É uma questão de despertar, porque assim nós enxergamos aquilo que fazemos de errado e procuramos nos modificar. E para concluir, o item B diz assim: a pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos instruídos mais pervertidos? E a resposta: o progresso completo é o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, passo a passo atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência para praticar o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo se equilibram, né? Com o poder da inteligência, muitos povos subjugam outros para servi-los. Mas, quando a moral chega, né, e encontra-se com a inteligência, o mais forte auxilia o mais fraco. E aí seguem juntos para um mundo bem melhor, construir esse mundo melhor. Então só nos resta agradecer nesses momentos em que podemos refletir um pouco essa mensagem trazida do livro Cartas e Crônicas, Amor e Auxílio. Oremos então. Que Jesus nos abençoe agora e sempre com seu amor imenso e que possamos, Senhor, refletir no Teu Evangelho, na Boa Nova, trazendo para dentro de nós este sentimento e essa busca pelo amor, pelo desenvolvimento do sentimento de amor, compaixão, da solidariedade, da fraternidade. Abençoa todos nós, Senhor, com seu amor. Que assim seja, graças a Deus.